Alô amigos, estamos de volta com opiniões e informações com Ed Moreno aqui no YouTube, né? Nós estamos aí desde o dia 29 de novembro do ano passado, finalzinho do ano passado. Nós tivemos aí, né, trabalhando já com esse novo canal e esse novo canal de voz, né, da população de Ponta Porã no YouTube. Eu optei, e expliquei isso na sexta-feira, por fazer, né, o opiniões e informações aqui no YouTube, porque você acaba trabalhando de forma mais independente, tem mais liberdade para trabalhar. Desde que eu expliquei até, né, eu sempre costumo dizer nas conversas entre jornalistas e amigos de imprensa, que desde que o departamento comercial e a política entraram na redação, né, dos jornais, televisão e rádios, a coisa complicou, né, para o comunicador, para o jornalista, em não poder trabalhar de forma independente, né. Eu já trabalhei em algumas empresas de comunicação e lembro que ali no 96, ali pro final da década de 90, né? Na TV Ponta Porã, então TV Ponta Porã, havia muitas discussões entre o pessoal do departamento comercial e o jornalismo, né? O jornalista em questão na época, o Anderson Navarro, ele batia de frente com o departamento comercial, né? Mas aí, a partir do momento que o comercial ganhou poder, né, se você, como uma empresa jornalística, tem um contrato comercial com uma empresa e a empresa acaba fazendo alguma coisa errada, você, como o departamento de jornalismo, tem que fazer, tem que comunicar e tem que mostrar à sociedade que houve um erro. Mas, a partir da interferência do comercial, né, e as empresas sempre ameaçando com o cancelamento do contrato, né, o rompimento do contrato com a empresa de comunicação, acabava que o jornalismo não podia mais divulgar esse tipo de coisa. E acabou acontecendo isso, e se alastrou, né, e infelizmente a independência no rádio ficou difícil. Ainda mais aqui em Ponta Porã, aqui é complicado, né? Compra 2 ou 3 aí, acabou as opções de mercado para o comunicador e para o jornalista. E por isso, né, eu resolvi fazer, até porque já estava desde maio ausente da comunicação, já estava com saudade de falar ao público, de me comunicar com o cidadão pontaporanense, e aí resolvi fazer esse canal aqui, trabalhar de forma independente, né? Sem pressão, sem pressão de departamento comercial, né, que a gente possa trabalhar aqui. É claro, isso não impede que a gente tenha aí o patrocínio de empresas, de empresários, né, para que a gente possa continuar nosso trabalho também, né, porque afinal de contas a gente precisa sobreviver e pagar as contas também, né, mas, né, uma forma independente de se trabalhar com o canal Opiniões e Informações aqui com o Ed Moreno. Então esse é o canal da população de Ponta Porã, né, nós estaremos aqui para ser a voz do povo de Ponta Porã, sempre, né, de forma justa, né, sempre de forma correta, né? O que for errado, nós estaremos publicando aqui com toda certeza. Falando da política internacional, nós tivemos aí um início de governo Trump, onde muita gente de outros países aí, né, roncaram forte dizendo que iam ter a política da reciprocidade com o Trump, né? Mas não é bem assim, né? O pessoal acaba afinando. Lá no Panamá, por exemplo, diante da força de Trump, o Panamá recuou, afastando-se da China e deve facilitar o uso do canal do Panamá pelos Estados Unidos, né? Claro, eles não falam, vamos de forma aberta, vamos encerrar tudo e vamos acatar a ordem dos Estados Unidos. Não é, né? Os Estados Unidos têm uma preocupação, e essa preocupação é válida, da China invadir o continente americano, né, e tomar várias coisas, como está acontecendo aqui no Brasil. O Brasil está entregando muita coisa de graça aí, né? E ninguém está falando nada, ninguém está fazendo nada. A oposição está sendo atropelada, né? Simplesmente estão atropelando a Constituição e entregando o país aí, né? Mas voltando ao canal do Panamá, e eu disse lá alguns dias atrás, aqui mesmo no Opiniões e Informações, de que o Trump estaria resolvendo alguns problemas internos de primeiro momento, depois ele iria para o canal do Panamá, depois para a Venezuela e depois para o Brasil. Então agora ele algumas coisas internas já resolveu lá nos Estados Unidos, agora vai resolver essa do Panamá, que parece que já está sendo resolvido. O próximo destino é Venezuela. O Maduro vai ter problemas e acho que o tempo dele está acabando, né? Está acabando. E aí, depois de resolver o problema, o restante dos países do continente
americano, né? E aí vem a América do Sul. Eu disse para você lá no início, antes do Trump assumir, que os ventos do norte seriam sentidos muito forte aqui na América do Sul, né? Os ventos do norte e no sul seriam sentidos de forma significativa, e é o que está acontecendo. Lá na América Central, o presidente do Panamá, José Raul Mulino, surpreendeu ao anunciar que seu governo não renovará o memorando de entendimento assinado em 2007 com a China, né? E isso relacionado à iniciativa da Rota da Seda. A decisão veio logo após uma reunião estratégica com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, que expressou sérias preocupações sobre a crescente influência chinesa no Canal do Panamá. E aí, naquele discurso de não estamos abrindo o caminho, né, para os Estados Unidos ou para a China, mas o Rubio ele deixou claro que a presença da China é inaceitável no Canal do Panamá, inaceitável para Washington, dizendo e insinuando que, caso mudanças não acontecessem ou não aconteçam, os Estados Unidos podem tomar ações para proteger seus interesses na região. E uma tentativa de resposta firme, né, o Mulino garantiu que a soberania panamenha sobre o canal não está em jogo e destacou que a operação do canal é responsabilidade exclusiva do Panamá. E, além disso, ele revelou que as concessões portuárias feitas a empresas chinesas estão sendo auditadas por seu governo. O presidente ainda reiterou que o Panamá se afastará da iniciativa da Rota da Seda, né? Ou seja, se afastará da China. Mas não especificou quando esse acordo vai ser formalmente aí encerrado. A visita de Rubio desencadeou protestos em várias partes da cidade do Panamá, né? Onde manifestantes expressaram oposição à presença do secretário de Estado, que consideram uma interferência dos Estados Unidos nos assuntos internos do país. Com essa decisão, o Panamá reforça seu papel como aliado estratégico dos Estados Unidos da América Latina, assumindo uma posição de resistência às ambições geopolíticas de Pequim. E é preciso tomar esse tipo de iniciativa, né? Eu falo muito nas conversas aí que o pessoal se deixou levar desde o início, há muito tempo, aí, por influências, primeiro por influências europeias, né? De que os Estados Unidos vivia para invadir os outros países, quando na verdade nos fizeram ser inimigos. Eu digo nos fizeram falando de todos o continente americano, né? América do Sul e América Central, fizeram, né, os países daqui serem contra os Estados Unidos, quando deveria ser o contrário. Se os países da América do Sul, América Central e América do Norte tivessem essa aliança mais forte com os Estados Unidos, seria uma potência, né? Mas resolveram, né, entrar na conversa dos europeus, dominados primeiro por eles, agora corre o risco do domínio asiático aqui, né? Então é complicado. E não é só no Panamá, não, né, que o Mulino deu uma recuada, né? No México também, gradativamente, o presidente Donald Trump vai atingindo todos os seus objetivos. Cláudia Sheinbaum, presidente do México, disse que ela e Trump tiveram uma boa conversa, com grande respeito, pelo relacionamento entre os países e a soberania. A partir desse encontro, foi possível chegar a uma série de acordos, né? No primeiro deles, o México vai reforçar imediatamente a fronteira norte com 10 mil membros da Guarda Nacional para impedir o tráfico de drogas para os Estados Unidos, particularmente o fentanil. Além disso, segundo a presidente mexicana, os Estados Unidos se comprometeram a trabalhar para impedir o tráfico de armas de alto poder ofensivo para o México, e os dois países vão começar a trabalhar em duas frentes: segurança e comércio. E disse a presidente aliviada, dizendo que os Estados Unidos estão suspendendo as tarifas por um mês a partir de agora, né? Ela principalmente que falou em política da reciprocidade, né? Vamos taxar aqui, vamos taxar aqui, vamos taxar os Estados Unidos também, né? Mas ninguém tem poder para ficar enfrentando os Estados Unidos aí, principalmente nessa guerra econômica aí, né? Eu acho que falar em reciprocidade, em força econômica com os Estados Unidos, os países vão acabar tendo, principalmente aqui na América do Sul e América Central, vão ter problemas, né? Não vão conseguir fazer frente. E por isso estão recuando, né? Alguns roncaram grosso de início, foi a Colômbia com o caso dos deportados,
2 horas depois, né, de ter batido o pé, gritado, roncado grosso, o Petro já recuou, né, com as ações aí do Donald Trump em relação à Colômbia. E agora, como eu disse, veio para o Canal do Panamá, México, depois os problemas internos, né, que o México faz fronteira ali, faz parte dos problemas internos dos Estados Unidos. E aí vem o Canal do Panamá, onde já, pelo jeito, está praticamente resolvido. Depois, o outro destino é a Venezuela. E aí, nós teremos, vamos ver como é que vai ficar a situação do Nicolás Maduro, que eu acho que está com os dias contados como presidente da Venezuela. E falando aqui pelo Brasil, política nacional, com a eleição de Davi Alcolumbre, do União do Amapá, para a presidência do Senado e o comando da Comissão de Segurança Pública nas mãos de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o Partido Liberal, o PL, vai concentrar seus esforços legislativos no avanço da mini-reforma do Código Penal. A proposta prevê um endurecimento das audiências de custódia e agravação de penas para crimes com fuzis. Desde o fim do ano passado, Flávio ficou de consolidar numa única proposta diversos projetos legislativos com o mesmo fim. Negociou o texto ainda com o Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, que acabou de deixar o comando do Senado, na presidência do Senado, e Alcolumbre na Comissão de Constituição e Justiça. Hoje Alcolumbre é o presidente do Senado. E um dos pilares do novo projeto é a aplicação do conceito de habitualidade para audiências de custódia, substituindo o critério de reincidência. A ideia é que uma pessoa que cumpre pena por um crime violento em liberdade provisória passe automaticamente ao regime fechado caso volte a cometer o mesmo tipo de crime, dentro de um prazo determinado, por exemplo, de 2 anos. Hoje, esse endurecimento só ocorre depois do trânsito em julgado, né? Já tem muita coisa errada. O PL ganha um pouco de força aí dentro do Senado e também na Câmara dos Deputados. Não sei se vai ter força suficiente assim para bater de frente com o STF ou com a situação hoje, né? Mas ganha mais força sim, tanto é que o governo está preocupado com essa situação aí, né? E de o PL ter se reforçado um pouco mais aí e estar à frente, né? Liderando aí o Senado e também a Câmara dos Deputados. Algumas bancadas sendo lideradas pelo PL, o que eles consideram extrema-direita. E o Banco Central aprovou uma nova regulamentação que altera o arranjo de pagamento dos boletos bancários e permite, entre outras mudanças, que esses documentos possam ser pagos por meio do sistema de pagamentos instantâneo Pix. A medida que entrou em vigor hoje, passou a entrar em vigor hoje, busca modernizar e tornar mais eficiente o sistema de boletos e pagamento, além de ampliar a segurança das transações financeiras. O novo normativo estabelece diretrizes sobre a emissão, a liquidação e o uso dos boletos, né? Segundo o diretor de regulação do Banco Central, Otávio Ribeiro Damaso, um dos principais avanços da nova regulamentação é a possibilidade de apresentação dos boletos de forma a possibilitar o seu pagamento por intermédio de outro arranjo de pagamento autorizado ou operado pelo Banco Central. Para Ricardo Vieira Barroso, chefe da divisão do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central, a nova modalidade de boleto pretende modernizar esse instrumento de pagamento, trazendo mais conveniência e segurança tanto para o pagador quanto para o recebedor dos recursos. É uma facilidade a mais, né? Vamos lá para a parte esportiva, então, do nosso Opiniões e Informações aqui no YouTube. E o Flamengo é o dono da Supercopa do Brasil, né? Venceu o clássico contra o Botafogo por 3-1 ontem, no estádio Mangueirão, em Belém do Pará, capital do estado paraense, Belém, né? E garantiu assim o primeiro título da temporada. Os gols do Flamengo foram marcados por Bruno Henrique 2 vezes e Luiz Araújo. O Patrick de Paula descontou nos últimos minutos para o Botafogo. No Campeonato Paulista, nós tivemos a sexta rodada do Campeonato Paulista, né? E os jogos foram os seguintes: começaram na sexta-feira, a sexta rodada, com o Bragantino perdendo para o Novo Horizontino por 2-1.
A Inter de Limeira perdeu para o São Bernardo por 2-1 no sábado. A Portuguesa fez 3-2 no Botafogo de Ribeirão Preto, também no sábado. Ainda no sábado deu Corinthians por 2-1 diante do Noroeste na Neoquímica Arena. E o Velo Clube foi derrotado pelo Mirassol por 1-0. O Santos fez 3-1 no clássico contra o São Paulo. Primeira derrota do São Paulo. O Santos vinha de uma sequência de 3 derrotas, ganhou do São Paulo para ganhar moral no campeonato. E aí na quarta-feira tem a estreia do Neymar, né? E o Água Santa perdeu para a Ponte Preta por 1-0. O Guarani foi goleado pelo Palmeiras por 4-1. O Santos, no grupo A, o Mirassol lidera, né, com 15 pontos, seguido pelo Corinthians com 15 pontos também. Esses dois devem se classificar aí no grupo A, né, não deve mudar não, porque a Inter de Limeira tem 3 pontos. Perdão, a Inter de Limeira é a terceira com 4 pontos e o Botafogo é o quarto com 3. Aí não deve mudar muita coisa não, deve só alterar aí, pode ser que altere, né, o primeiro e o segundo colocado. Por enquanto é o Mirassol com 15 pontos e o Corinthians com 15. A diferença é no saldo de gols, né? 6 a favor, a mais tem, né, o Mirassol, né? O Mirassol tem 9 gols de saldo e o Corinthians tem apenas 3. No grupo B, o Santos lidera com 7 pontos, seguido do Guarani com 7 pontos. A Portuguesa é a terceira colocada com 5 e o Bragantino é o quarto com 4 pontos. No grupo C, o São Paulo lidera com 10 pontos, tem um jogo a menos. O Novo Horizontino é o segundo com 9, terceiro Noroeste com 6, o quarto Água Santa com 4. E aí, no grupo D, o São Bento é o líder com 15 pontos, São Bernardo, perdão. São Bernardo, o São Bento é de Sorocaba, né? nem está no campeonato. São Bernardo é o líder com 15 pontos, o Palmeiras é o segundo com 11, o terceiro Ponte Preta com 9, o quarto Velo Clube com 4 pontos ganhos. E hoje já tem um jogo pela 7ª rodada, né? Aliás, é pela 11ª rodada, não é pela 7ª, não é válido pela 7ª rodada, né? Então amanhã começa a 7ª rodada e hoje tem Novo Horizontino e Corinthians pela 11ª rodada, jogo marcado para hoje, porque no dia 19, que seria a data do confronto, né, o Corinthians tem um jogo pela pré-Libertadores. Então o Corinthians joga hoje em Novo Horizonte com time alternativo diante do Novo Horizontino, jogo marcado para as 20h30. E amanhã, pela 7ª rodada, tem Velo Clube e Portuguesa às 17h30. Lá em Limeira tem Inter de Limeira e Bragantino. No Alfredo de Castilho tem Noroeste e Ponte Preta. No Morumbi, o São Paulo enfrenta o Mirassol, confronto bom, né? E na quarta-feira ainda tem Santos e Botafogo lá na Vila Belmiro. Na quinta-feira, no 1º de maio, tem São Bernardo e Novo Horizontino. No Brinco de Ouro tem Guarani e Água Santa. E já na quinta-feira, no Allianz Parque, tem clássico, o derby entre Palmeiras e Corinthians às 19 horas. Jogaço na quinta-feira pelo Campeonato Paulista. No Campeonato Carioca, primeira fase do Campeonato Carioca, Taça Guanabara, nós tivemos 7ª rodada, o Vasco empatando com Volta Redonda em 2-2, o Sampaio Corrêa ganhou do Bangu por 3-0, a Portuguesa foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 1-0, o Fluminense empatou com o Boa Vista em 1-1, o Madureira ficou no 0-0 com o Maricá, na quarta-feira, Flamengo e Botafogo vão jogar para encerrar aí a 7ª rodada da Taça Guanabara às 20h30, né? Eles não jogaram no fim de semana, porque nesse fim de semana válido pelo Campeonato Carioca, porque jogaram a decisão da Supercopa e o Flamengo venceu por 3-1. No Campeonato Gaúcho, nós tivemos a 4ª rodada sendo realizada no final de semana. Nós tivemos no sábado o Grêmio ganhando por 5-0 do São Luís, o Ipiranga ganhou do Monção por 2-1, o Caxias foi derrotado no Clássico Caju para o Juventude, né? 2-0 para o Juventude. Ontem nós tivemos o Brasil de Pelotas vencendo o São José por 1-0, o Guarani de Bagé ganhou do Pelotas por 1-0 e o Internacional ganhou do Avenida por 1-0. No Campeonato Sul Mato Grossense nós tivemos também jogos no final de semana. E no sábado, o Corumbaense é o novo líder do campeonato porque venceu o Pantanal por 1-0 lá no Arthur Marinho. Também no sábado, aliás ontem, no Saraivão, em Iviema, o Iviema ganhou do Dourados e chega aí à vice-liderança do campeonato, ganhou por 1-0. O Naviraense no Virotão goleou o Aquidauanense por 4-1. Em Coxim, o Operário ganhou do Coxim por 1-0 e o Águia Negra empatou em 1-1 com o Costa Rica. O Corumbaense lidera com 8 pontos ganhos, o Iviema é o segundo com 7, o terceiro Pantanal com 7, quarto Dourados com 7 pontos. Quinto o Operário com 6, sexto Costa Rica com 6, sétimo Naviraense com 5, quarto Aquidauanense com 4 pontos, nono Águia Negra com 4 pontos
E o 10º é o Coxim, que ainda não pontuou no campeonato, virtualmente rebaixado, né? E aí vão lutar para não cair. Pelo jeito aí, Operário, Costa Rica, Naviraense, Aquidauanense e Águia Negra, todos aí com a diferença de 2 pontos, né? É muito cedo ainda para falar de rebaixamento, mas tem que ligar o sinal de alerta aí, porque o Coxim está rebaixado e aí esses times vão lutar contra a última vaga aí do rebaixamento do Campeonato Sul Mato Grossense. São essas as informações. Não, peraí, eu tenho ainda aqui a Alcinene, acabou passando, né, o resultado lá da Taça dos Campeões desse final de semana. Vamos ver se nós temos aqui para passar para o nosso pessoal que está aí sempre acompanhando, né, as nossas informações aqui também da Taça dos Campeões, né? Então nós tivemos a terceira rodada da Taça dos Campeões lá no Campo do Vicente, no Jardim Planalto. A Serva Peroli ganhou do Ipacaraí Itapema 2-0. O Los Magos FC goleou o Cerro Corá por 4-0. E o Grande-Porã CCA Esportes ganhou do Pratos Robocop por 4-2. No último jogo, Amistad Uno e Aikemil empataram em 1-1. No campo do estádio Aral Moreira, o Sport Alicate fez 6-0 na Moca, né? O Pura Motors ganhou de 3-0 do Cometa Iguipê. O Atlético Júnior perdeu para o Puma por 2-1. E o Scooby One Shop empatou em 1-1 com o Sport 10. Próxima rodada da sétima Taça dos Campeões. No Vicente tem Pura Motors e Sport 10, Moca e Scooby One Shop, Puma e Cometa Iguipê, Sport Alicate e Atlético Júnior, Los Magos FC e Aikemil, no campo do estádio Aral Moreira. O segundo jogo no Aral Moreira será entre Ipacaraí e Itapema, o Ipacaraí e Itapema contra o Amistad Uno. O Grande-Porã CCA Esportes enfrenta o Cerro Corá e a Serva Peroli vai jogar contra o Pratos Robocop na última partida. Agora sim, encerrando nossas opiniões e informações desta segunda-feira, começando o mês de fevereiro aí, né, com o pé direito, começando bem, com a sua participação, clicando aí, dando o seu joinha e também se inscrevendo no canal. E se quiser comentar e compartilhar, fique à vontade, nos ajude aí nesse novo canal, Opiniões e Informações com Ed Moreno.